Obrigado por tua presença em nosso meio. Obrigado por ter usado os teus filhos e as tuas filhas neste lugar. Senhor, continua fazendo, Senhor, de nós instrumentos em tuas mãos. Abençoa todos quantos estão aqui representando os familiares, Senhor, de fé e os de longe. Aqueles que tiveram a oportunidade de levar os nossos família, aqueles que ficaram intercedendo por cada oportunidade que foi dada nesta noite. Agora abençoa a tua filha, Senhor, toma a tua serva, como sempre a tem tomado, a diaconisa, Senhor Silvânia, que está hoje, mais uma vez, com a responsabilidade de ser um oráculo teu aqui neste lugar. Usa, Senhor, para a atendente espiritual da tua igreja. Isto é o que te pedimos nesta noite e já te agradecemos. Em nome do Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, assim, a igreja com a Santa Paz do Senhor. Amém. Agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos tem concedido. Vamos ficar de pé em reverência da palavra. Vamos abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Obrigada. Glória a Deus. 1 Coríntios. A igreja achou? Amém. Amém. E diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui porque tem algumas versões diferentes. Os irmãos acompanham em nome de Jesus. Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Para que não digas que foste batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a palavra pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Amém. Vou decidir em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estou aqui, Pai, diante da igreja, para levar a mensagem de vida por ti, Senhor Jesus. Peço encarecidamente que o Senhor perdoe as minhas falhas, as minhas fraquezas, a minha privilégio, e te agradeço pelo teu grande amor e pela tua grande misericórdia. Me usa de acordo com a tua vontade. Eu já te agradeço, meu filho amado, que vive na palavra do Senhor. Amém. Irmãos, quando eu estava lendo o livro de Coríntios, falando, quando a gente fala principalmente das cartas que Paulo escreveu, Paulo é um personagem bíblico que é muito falado por causa da transformação que ele sofreu na sua vida, Uma pessoa que foi perseguidora e depois começou a ser perseguida. Uma pessoa que pregava o evangelho, crente de que estava pregando tudo que estava certo, mas estava pregando segundo uma lei e não segundo aquilo que o próprio Deus estava colocando. Então a gente vai meditar hoje em relação a quem nós estamos servindo como igreja, como nós estamos nos portando como igreja do Senhor, como é que Cristo deixou, quais foram as mensagens, as ordenanças que Deus deixou para conosco, para que nós viéssemos a andar segundo a sua vontade. Então eu fiz aqui alguns tópicos para que a gente pudesse meditar dentro de um contexto. Então a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto é que a unidade é uma manifestação vital de uma igreja. Então aqui ele fala da igreja como uma unidade. E a gente sabe que andar em unidade, eu até já falei em outra mensagem, que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. E cada parte do corpo é muito importante para que esse corpo funcione. E aqui ele vai falar sobre a unidade, de nós estarmos únicos, unidos de uma única forma. E a palavra do Senhor vai dizer que a unidade é uma manifestação vital de uma igreja. Ou seja, se a igreja não for unida, a igreja não é viva. Se a igreja não tiver o mesmo propósito, a igreja não é viva. Ela não passa de uma construção com paredes e teto, janelas e ventiladores, mas ela não faz o papel de igreja, porque igreja é uma manifestação viva. A igreja, ela tem a parte física, mas a igreja é espiritual. E para que a gente possa estar em comunhão com Deus, nós precisamos estar em um só. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos andar unidos, juntos. A palavra do Senhor diz que é bom que nós andemos unidos e reunidos. Muitas vezes nós estamos reunidos, mas não estamos unidos. E o que me chama mais a atenção, enquanto eu estava lendo a palavra, é que essa questão de contenda que Paulo vai falar aqui, ele fala de contenda dos povos, mas a gente vai ver mais para frente alguns outros tipos de contenda que surgem na vida do cristão. E eu vou pedir em nome de Jesus que você preste bem atenção. Só glorifique se você entender a mensagem. Porque é uma mensagem, irmãos, que eu gostaria muito aqui de pregar uma mensagem hoje de prosperidade, de dizer que só vão vir bênçãos para a tua vida, para a minha vida. Só pregar aquilo que a gente quer bênção, só bênção. Mas a mensagem de hoje que eu senti no coração foi que Deus traz a cada dia que passa um alerta para a sua igreja, um alerta para observar o evangelho que está sendo difundido no meio da sua igreja. E aqui quando ele fala de unidade, não fala só de irmão para irmão, não. Ele fala de igreja no geral. Todas as igrejas, elas precisam andar em unidade, porque nós servimos uma só fé, um só Deus, aleluia, glória a Deus, é um só Pai, e não tem porquê
está sendo difundida, espalhada de uma forma diferenciada em cada canto que a gente vê. Eu escutei uma pregação, pastor, uma frase ficou na minha cabeça, que um pastor disse o seguinte: o evangelho, ele não precisa ser defendido, mas ele precisa ser protegido. Hoje em dia, se você pegar nas igrejas que você vai, ou até dentro do YouTube mesmo, que a gente tem milhares de pregações, você vai ver enquanto igreja, quando a gente vê o mesmo texto, ele ser colocado de formas tão diferenciadas, né? Ele pega o mesmo texto, o mesmo versículo, e a gente consegue ver que Deus fala de várias formas, e muitas vezes a forma que é colocada, muitas vezes é ministrada não através do Espírito Santo, mas através do homem e da carne. E é um perigo que a gente está vivendo enquanto cristão, para a gente, se a gente não estiver com olhos, ouvidos e estivermos o tempo todo ligados, né, lendo e absorvendo da Bíblia. Irmãos, está muito, muito sério, porque é um evangelho que está sendo pregado de uma forma muito convencedora. É um evangelho que diz o que eu quero ouvir. É um evangelho que abre as portas do mundo e diz que eu posso voltar o tempo todo. A Bíblia diz que o Senhor perdoa 70 vezes 7, mas não quer dizer que eu preciso usar todas essas vezes. É como se a pessoa dissesse: eu vou lá, volto, porque eu ainda tenho um crédito. 70 vezes 7, eu ainda não gastei nem os meus 70. E não é desse jeito. Ele diz que essa frase 70 vezes 7 quer dizer que ele é misericordioso comigo e com você. Mas não quer dizer que ele está dizendo vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu disse aqui na mensagem anterior que o inferno não está brincando de ser inferno, e a igreja do Senhor não pode brincar de ser igreja do Senhor. Aleluia. É muito sério o que está se pregando, o que está se vivenciando no dia de hoje. O evangelho do Senhor está deturpado, está sendo colocado de forma que agrade a mim e a você. Está fazendo uma forma em que as igrejas, a cada dia que passa, se abarrotem mais de pessoas, quando a igreja está cheia, mas o povo continua vazio. Esse não é o evangelho do Senhor. O evangelho do Senhor, ele nos preenche por dentro. Nós nos sentimos completos. E a gente tem que ter muito cuidado. Então, examinar as Escrituras nunca se fez tão necessário. Conhecer a palavra de Deus nunca se fez tão necessário para a nossa vida cristã. Porque até aqueles que têm o costume de ler a Bíblia, de viver aos pés do Senhor, se não prestar atenção, caem. Porque a palavra que está lá fora convence. Convence. Que diz, Paulo vai falar sobre a questão do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, dizendo que a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, porque isso aqui, quando a gente morrer, vai ficar lá no cemitério e Deus não vai querer o nosso corpo. Mas as nossas atitudes vêm pelo nosso corpo. Porque quando eu vou fazer alguma coisa de errado ou de certo, é o meu corpo que vai e vem. O meu espírito não vai e o meu corpo fica. Então não tem como eu fazer a separação nesse momento. Então são coisas que a gente precisa, enquanto igreja do Senhor, ficar bem atento, né? Eu me preocupo muito que eu trabalho com jovens. Eu tenho uma adolescente em casa, uma adulta em casa, né? A gente sempre está conversando sobre isso. Eu sempre pego alguma coisa que eu vejo na internet e a gente começa a conversar e discute sobre o assunto, que eu quero saber até enquanto está indo a percepção dela. Porque realmente, até a gente que já tem uma certa idade, né? Já tem quase meus 40 anos, a gente olha assim, se a gente não examinar as Escrituras, a gente acaba dizendo isso mesmo, né? Então, é uma forma em que a mensagem de hoje é uma mensagem de alerta. Alerta aquilo que a palavra do Senhor diz que está para se cumprir. E que muitas vezes está se cumprindo aos nossos olhos e nós estamos passando despercebido. A gente está vindo acontecer na casa do vizinho, na casa do irmão que congrega conosco, e a gente está esperando chegar na nossa casa.
Porque muitas vezes a gente só acredita quando acontece conosco. A gente ora para não acontecer, mas a gente só dá a veracidade quando ela chega na nossa casa. E que o Senhor nos livre, né? Que o Senhor nos livre de experimentar desse tipo de situação. Porque essas situações que a gente já está acostumado no dia a dia já trazem dor, já trazem tristeza para o nosso coração, já vai desanimando no meio do caminho. Imagina aquelas coisas que virão sem que Deus esteja conosco em todos os momentos. Porque se com Deus muitas vezes é difícil, você já tentou imaginar sem Deus? Né? Imagine você passar por tudo que você passa, ou por tudo que você já passou na sua vida. E se Deus, você não tiver essa certeza de que Deus sempre esteve ali ao seu lado, como seria? O que seria de mim? O que seria de você? Então, vamos olhar para o Evangelho assim como o Senhor olha para nós, com amor, com cuidado, com zelo, né? Guardando cada uma das suas palavras no nosso coração. Aí aqui a história vai contar o seguinte, o título do texto que eu li são as dissensões da igreja de Corinto. Então, os membros da igreja primitiva, lá em Corinto, eles viviam muitos problemas que a gente consegue perceber nos dias de hoje. Eles viviam desunião, falsos ensinamentos, imoralidade, perversidade, enfim. Então eles conseguiam perceber que a cidade lá de Corinto não estava do jeito que deveria estar, né? E aí Paulo foi e, através de suas cartas, ele ensinou os membros daquela cidade a promoverem a união e aprenderem a respeito das coisas de Deus, o papel do nosso corpo físico como templo, a natureza dos dons do Espírito. Então Paulo, quando ele começou a saber como acontecia aquelas coisas lá naquela cidade, ele mandou uma carta em resposta para ensinar as pessoas como viver pelo Espírito e não pela carne. Então, quando ele saía nas suas viagens missionárias, ele, quando saiu, estava em Éfeso, já estava na sua terceira missão missionária, ele ficou sabendo por uma família que em Corinto estava aquela bagunça. E ele mandou a primeira carta em resposta, que é essa primeira carta de Corinto, que é chamada de epístola, né? Epístola é carta. Depois ele ficou sabendo de novo como estava, e ele mandou a segunda resposta, que foi a segunda carta. Então Paulo, através da sua experiência com Deus, porque se teve uma pessoa que teve experiência com Deus foi Paulo, ele pôde falar daquilo que ele não ouviu ouvir, daquilo que ele experimentou e daquilo que ele tinha certeza, né, que as pessoas, quando voltassem para Deus, que se corrigissem, que observassem as Escrituras, que observassem o seu andar diante da sociedade, eles teriam condições suficientes de voltar enquanto havia tempo. Meus irmãos, ainda tem essa palavra, tempo. Quando a gente fala da palavra de Deus, a gente sempre fala muito em tempo, que é o tempo de Deus, no momento que Deus quer. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas o tempo existe. Vai ter que chegar um tempo que ele não haverá mais tempo. Por isso que a palavra de Deus fala tanto para a gente viver, né, buscando a presença de Deus, e buscando a santidade do Senhor. Porque haverá um tempo em que essa ida e volta, quando eu pensar em voltar, eu não vou poder mais. Vai ter terminado esse prazo. Então, a palavra de Deus diz que firme os pés, junte os pés, junte os joelhos, entre em oração, busque ao Senhor. Não importa por onde você tenha passado ou por onde vai passar, o Senhor sempre será o caminho, o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora da angústia. Então, independente da situação que você estiver vivendo, Jesus sempre vai ser a tua resposta.
Jesus vai ser o refrigério que você está precisando. Jesus vai ser a calmaria no meio de toda confusão. Jesus é o único caminho, a única verdade que é. Aleluia, glória a Deus. O interessante, meus irmãos, é que essa passagem que nós lemos, essa carta, Paulo escreveu para os membros da igreja da cidade de Corinto. Ele não escreveu para as pessoas que não eram da igreja, as pessoas que não conheciam a palavra do Senhor. Ele escreveu para quem conhecia. Então ele estava reforçando, ele estava endossando aquilo que cada um já sabe. Porque é normal, meus irmãos. Eu sempre procuro dizer que a gente, enquanto crente, quando a gente aceita logo a Jesus, Jesus nos aceita, a gente tem sede e fome do Senhor. A gente quer estar 24 horas, quer 24 horas estar na igreja, 24 horas de jejum, de oração, de joelho. E depois, com o tempo, a gente vai ficando um pouquinho mais disperso, um pouquinho mais cansadinho. Vem as atividades do dia e a gente vai um pouquinho. Mas isso é normal. O normal é a gente, o anormal é a gente sair totalmente do caminho. A gente esfriar, a gente não pode deixar com que a chama se apague. Mas enquanto ela estiver lá acesa, basta um pouquinho só de combustível que ela pega fogo de novo. A gente só não pode deixar ela apagar de vez. Então, quando você sentir, que a gente sabe, quando a gente sentir, busque mais a Deus, procure se alinhar de novo com o Senhor, procure estar na presença do Senhor, peça ajuda, porque o Senhor diz que é bom que ande dois, porque Ele já sabia que um poderia fraquejar. A trajetória é longa, o caminho é longo, meus irmãos. Então não é feio no meio da trajetória estar cuidando e dizer: minha irmã, olha, me ajude, eu estou precisando da Senhora, eu estou precisando da igreja. Eu estou sentindo que eu estou enfraquecendo, mas eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo não vai deixar a chama que Ele um dia acendeu no meu coração se apagar. Aleluia, glória a Deus. Então, quando você sentir isso, vá repreendendo em nome de Jesus, vá buscando a palavra, coloque louvor na sua casa, louve no trabalho, louve na sua casa, louve no meio do caminho, venha para a igreja, ore mais, busque mais, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor é aquele que todas as vezes que a gente busca, Ele está pronto para nos acolher. Ele jamais vai dizer: olha, eu estou sem tempo hoje, venha mais tarde, quando eu desocupar. Não. É o Senhor, a misericórdia do Senhor é sempre dada no momento. A nossa distância, a distância do nosso milagre está a distância do nosso Deus. Enquanto quando a gente está perto dele, o Senhor está pronto, com o coração cheio de amor para nos receber. Então, que a gente venha entender, que fraquejar até a gente não pode deixar de jeito nenhum a chama, de jeito nenhum. Aí aqui, Paulo havia pregado o Evangelho em Corinto por quase 2 anos. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, o versículo do 1 até o 18. E depois que ele pregou, durante esses 2 anos, ele continuou as suas viagens missionárias. Enquanto o Evangelho estava sendo pregado, estava tudo ok. Quando se afastava um pouquinho, o povo, o pecado começava a entrar no meio do povo. Você consegue entender como a Bíblia, ela é literalmente resposta para tudo? Tem versículos que a gente lê e logo no início a gente nem consegue entender direitinho o que está dizendo. Não sei se os irmãos são assim. Tem coisas que eu leio, leio, busco no dicionário o significado, porque já está mais... Tem algumas Bíblias que estão ainda de um jeito mais antigo. E mesmo assim eu não entendo. E do nada a Bíblia está, agora eu entendi. Então, antes dizia, eu sempre lia e escutava os irmãos dizendo: vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Eu disse: eu oro tanto. E eu vou vigiar mais o que? Eu já estou orando. Se eu estou orando, eu estou vigiando. Mas não é isso. Porque quando a gente está vigilante,
A gente está atento. E é isso que a gente precisa estar. Não adianta eu estar orando e não estar atento ao que está acontecendo ao meu redor. Nós precisamos estar atento a tudo. Não é dando mérito ao inimigo, não, mas o inimigo é astuto. Ele sabe literalmente onde é que pode entrar. Tem coisas em mim e você que ele pode tentar, para a gente estar nem aí. É que só uma comida que você não gosta. Pode estar lá no banquete cheio que você nem olha. Mas tem aquela coisa que é o teu ponto fraco, que você diz assim, isso aqui eu não resisto. É nisso que ele vai mexer. É justamente neste lugar. Naquilo que você mais preza, naquilo que você tem mais zelo, naquilo que você tem mais cuidado, é que ele vai mexer. Então a Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar. Não adianta fazer então eu só vou vigiar e não oro. Não, a gente tem que orar. A gente tem que orar. Oração é uma conversa, uma intimidade com um amigo que tudo vê, um amigo que tudo sabe, aleluia, glória a Deus. Um amigo que não dorme, que vê coisas que eu e você nunca vimos e nunca veremos, que sabe, que livra a gente de coisas que a gente nem sabe, que um dia a gente correu perigo. Quantas e quantas vezes Deus nos livrou, a gente não sabe nem como nem porquê. Né? Quantas vezes a gente passa por determinado caminho e não aconteceu nada com a gente. Passa uma pessoa, um minuto depois aconteceu algo, você diz, era para ser comigo, não era, aleluia. Não era, porque aquele que cuida de você não dorme, aleluia. Gente, a intimidade com Deus é uma coisa muito linda, porque é um cuidado, um zelo que Ele tem para conosco. Filhos muitas vezes ingratos, muitas vezes filhos rebeldes, e o Senhor está o tempo todo olhando para a gente, cuidando da gente a cada momento da nossa vida. Na época de Paulo, a cidade de Corinto era uma capital da província romana e ela ocupava grande parte da antiga parte do sul da Macedônia. E por ser um lugar rico, um centro de negócios, ele atraía pessoas de todos os lugares. Quando um lugar ela atraía gente de muitos lugares, aí ali eles começaram a se misturar. Então, no meio daquele povo de Corinto, ele tinha muita idolatria, tinha muitos templos e tinha muitos santuários. Aí a minha preocupação em relação aos santuários, porque nos santuários, muitas vezes a gente tem que ficar bem atento com isso, que muitas vezes a gente está com a Bíblia na mão, lendo a palavra do Senhor, mas muitas vezes a palavra não é de Deus. Irmãos, eu senti essa vontade tão grande de dizer isso no meu coração, que a gente tem que vigiar o que é da parte de Deus e o que não é da parte de Deus. Eu tenho orado muito e pedido a Deus discernimento para que Ele venha me mostrar aquilo, porque quando a gente vê que é benefício, a gente já toma para a gente que é bênção. E muitas vezes no meio do caminho as coisas dão erradas. Por que Deus permitiu? Será que era de Deus mesmo? A gente perguntou a Deus se era dele, né? Se era para a gente ir até, se era para a gente fazer daquele jeito. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, com aquilo que a gente está absorvendo. A gente está num mundo que infelizmente a gente não tem como se separar das coisas. No trabalho, na escola, né, na própria igreja, na cidade que a gente encontra pessoas com crenças diferentes, com vidas diferentes com a nossa. E cabe a nós discernirmos aquilo que Deus determinou para a gente, né, de orientação ao Senhor, e aquilo que não foi. Porque a Bíblia vai dizer que a gente não é proibido de nada. A Bíblia diz assim, para mim, para você, não faça. Ela exclui. Porque quando ela